Mais uma vez, amigos dos estudos, estamos aqui para que possamos estudar o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos iniciar os nossos estudos com a nossa oração. Senhor Jesus, Mestre amado, nos envolva com a Tua paz e que possamos sentir a Tua doce presença. Envia os Seus mensageiros para aqueles que necessitam da cura, do erguimento espiritual e de Tua consolação. Fique sempre conosco, Mestre amado Jesus. Graças a Deus. Então, amigos, vamos iniciar os nossos estudos com o primeiro slide. Mais uma vez, estamos iniciando os estudos com o primeiro slide. Capítulo 26, que iremos estudar hoje, do livro Os Mensageiros. Nome do capítulo: Ouvindo Servidores. André Luiz está noticiando para todos nós as informações da vida espiritual. E hoje, amigos dos estudos, nós iremos estudar os conteúdos do capítulo 26, em que André Luiz vai presenciar diálogos do orientador Alfredo perante Alonso, este sendo um dos servidores, cooperadores do posto de socorro Campo da Paz. Então, amigos, vamos estudar, refletir a respeito desses conteúdos interessantes para a nossa formação espiritual. Vamos para a tela seguinte. Temas do capítulo. Nós estamos na página 2. Iremos desenvolver conteúdos que dizem respeito ao capítulo 26 do livro Os Mensageiros. Hoje trago 2 itens: vida espiritual e sentimentalismo doentio. André Luiz, conforme já dito, ele está presenciando, André, o diálogo e orientação de Alfredo perante Alonso. Alonso é um servidor do posto de socorro Campo da Paz. E Alonso pretende visitar os seus familiares, a sua esposa, seus filhos, que ele, ao desencarnar, Alonso se encontra na vida espiritual, deixou os seus familiares no mundo carnal. E ele está fazendo um pedido de visitar os seus familiares na vida física. E Alfredo, orientador, experiente, conhece os comportamentos dos irmãos, dos cooperadores no posto. E segundo Alfredo, Alonso não está preparado para visitar os seus familiares e pode existir a possibilidade de Alonso ficar no ambiente do mundo físico, vinculado de forma desequilibrada, sem poder ajudar filhos e esposa. E o nosso Alfredo, o nosso mentor, responsável pelo posto de socorro Campo da Paz, está convencendo Alfredo a fim de que ele possa renunciar a esta ideia de visitar. Ele diz que alguns irmãos que visitaram seus familiares ficaram naquele ambiente, renunciando à evolução, nas orientações dos mentores. Estes irmãos, ao não retornarem para o posto de socorro, eles se desequilibraram
eles ficaram desequilibrados, eles tornaram-se enfermos por sentimentalismo doentio, não entendendo a vida espiritual em sua natural sequência e etapa evolutiva. Vamos para a página 3. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos ler alguns trechos dos conteúdos do capítulo 26 do livro Os Mensageiros. Então, amigos, vamos fazer a leitura. Narração André Luiz. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. Um momento na leitura. Amigos dos estudos, Alfredo, que é responsável pelo posto de socorro Campo da Paz, ele está esclarecendo a respeito de um servidor, Alonso, que tem a intenção, naquela oportunidade, na vida espiritual, de visitar os seus entes familiares encarnados. Estes familiares, filhos e a viúva, estão, pelos pensamentos, evocando, de alguma forma, atingindo o mundo mental de Alonso. E Alfredo está orientando que, por prudência, Alonso deve evitar esta visita, porque existe a possibilidade de Alonso não retornar para o posto de socorro. Este posto está auxiliando, ajudando Alonso a recomeçar sua vida na vida espiritual. Então vamos continuar com a leitura. Narração André Luiz. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado e não desorganizar a mente. Finalizamos a leitura, irmãos. Alfredo está orientando o irmão Alonso, e a todos nós, de alguma forma, porque, segundo Alfredo, Alonso ele está se recuperando desta transição, deixar o mundo material através da desencarnação e retornar à pátria espiritual. E o nosso irmão Alonso, ele está sentindo à distância estes sentimentos desequilibrados dos seus familiares. É claro que existe a saudade que é legítima, mas quando nós não aceitamos as determinações de Deus, as programações divinas, nós criamos essa espécie de sentimentalismo enfermo que é tão característico em nosso mundo carnal. Então, o irmão Alfredo está orientando Alonso a respeito deste tema. E, de alguma forma, está orientando todos nós. Nós iremos viver novamente a experiência da desencarnação e devemos preparar os nossos sentimentos, as nossas emoções com a determinação, a vontade divina que deve prevalecer sobre as nossas emoções ainda instáveis, ainda imaturas. Vamos para a página seguinte. Estamos no módulo Correspondências Doutrinárias, página 4. Vamos fazer a leitura de alguns trechos dos livros codificados pelo professor Allan Kardec, bem como o Evangelho do Senhor Jesus. Nós estamos estudando o capítulo 26 e existe um personagem central, Alonso. E Alonso apresenta fragilidades. Uma delas é a falta de resignação, se curvar à vontade divina.
Então, irmãos, vamos ler a fim de que possamos entender este personagem central do capítulo 26 do livro Os Mensageiros. No primeiro quadro, temos o livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, artigo 31. Eu vou ler uma parte deste trecho. Em texto. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Finalizamos a leitura conforme as orientações deste artigo 31. Nós estamos encarnados e, na medida em que a encarnação exige de cada um de nós qualidades morais, heroísmo, virtudes, devemos colocar em prática os ensinamentos que todos nós vivemos, estudamos na erraticidade, na vida espiritual. Vamos para o quadro 2, Livro dos Espíritos. Questão 150b. Pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo? Resposta: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Finalizamos a leitura, irmãos, e, segundo a resposta da questão 150b do Livro dos Espíritos, o Espírito Superior, ao responder, ele diz que nada levamos deste mundo. E ele ainda informa na parte final que quanto mais puro for o espírito, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, irmãos, Alonso, ele, como todos nós, necessitamos de uma formação, de uma capacidade melhor de compreender a vida, não somente no sentido material, mas também espiritual. Iremos deixar no mundo das formas, no mundo físico, o que não podemos levar para a vida espiritual. Isto é, coisas, matéria, bens materiais, mas todos nós iremos conduzir para a vida espiritual a construção do nosso mundo interno. E existe uma indagação: o que nós construímos em nosso mundo interno? Quais as construções mentais, pensamentos que nós operamos, desenvolvemos na reencarnação? Uma vez que nós iremos levar a nossa formação mental para a vida espiritual. E finalizando este módulo, quadro 3, Evangelho do Senhor Jesus, é uma carta de Paulo de Tarso. Encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 10. Diz o seguinte, esta carta de Paulo de Tarso: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Finalizamos a leitura, irmãos. Segundo Paulo, devemos viver os ensinamentos do Mestre,
mesmo nas atribulações e com toda a dificuldade, nós não iremos desanimar com as perseguições que podemos viver ao buscar o Evangelho do Senhor Jesus. Não seremos desamparados. E mesmo que cada um de nós venhamos a viver as dificuldades, ficarmos abatidos, mas não estamos destruídos. Vamos perseverar, a fim de que possamos entender o Senhor Jesus com a sua água viva, com seu refúgio, ensinamentos heróicos. Então, irmãos, vamos perseverar, lembrando que todos os acontecimentos da vida material, eles são impermanentes, transitórios. Estamos na página 5, ainda no módulo Correspondências Doutrinárias. Vamos desenvolver o nosso estudo comparativo. Hoje eu trago o livro Libertação pelo Espírito, de André Luiz. Neste livro existe uma mentora chamada Matilde. Segundo o capítulo 18 deste livro, Matilde explica a respeito do desejo. E nós estamos estudando o capítulo 26 do livro Os Mensageiros, em que Alonso, que é o personagem central, está sendo orientado por Alfredo. Isso na vida espiritual. E Alonso tem o desejo de visitar os seus familiares, esposa e filhos. E, segundo o Alfredo, Alonso não está em condições de visitar os seus familiares. Existe uma incapacidade emocional para tanto. E a Matilde pode nos orientar nesse sentido. Então vamos para a leitura, um trecho deste capítulo, a fim de que sejamos esclarecidos a respeito. Narração André Luiz. Segundo André Luiz, no livro Libertação, capítulo 18, a Matilde diz o seguinte: não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia de ouvido, nos sonhos do mundo que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. A vida que conhecemos até agora é um contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar, é imprescindível orientar o desejo na direção do bem infinito. Finalizamos a leitura do pensamento de Matilde, orientadora na vida espiritual, segundo o livro Libertação, capítulo 18. E Matilde orienta este personagem Alonso, como todos nós, que os nossos desejos devem ser direcionados em bases, alicerçados no bem infinito, na bondade, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que o nosso bem possa direcionar os nossos desejos. E o desejo de Alonso, apesar que é legítimo, mas existe uma incapacidade de Alonso visitar os seus familiares aqui no mundo encarnado. Alonso desencarnou, encontra-se na vida espiritual e ele pretende visitar os seus familiares, mas, segundo Alfredo, Alonso não tem condições para tanto. E Matilde orienta, esclarece, que devemos direcionar o bem, os nossos desejos, as nossas vontades para a bondade superior. Os nossos desejos, muitas vezes, são falseados pelos nossos equívocos, ilusões, egoísmos. Então, irmãos, vamos direcionar os nossos desejos em bases, nos alicerces da bondade divina.
Vamos para a página seguinte.